Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde vimos um cessar-fogo em Gaza, tensões políticas tanto em França como no Japão, o governo norte-americano em shutdown e as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China a voltarem ao palco principal das preocupações dos mercados e dos investidores. Em Gaza, o cessar-fogo finalmente aconteceu. Hamas e Israel concordaram para já com a primeira parte do plano de paz proposto por Donald Trump. Em França, Macron demitiu-se logo no início da semana. No entanto, foi convencido por Emmanuel Macron a tentar arranjar algum campo comum no Parlamento e voltou a ser reconduzido no final da semana para então tentar mais uma vez a passagem do orçamento. No Japão, depois de alguma efusividade em torno da eleição de Sanai Takahashi, a semana não acabou tão bem quanto começou, na medida em que o líder do partido de coligação, que estava com o LPD desde há 25 anos, há cerca de 25 anos, acabou por abandonar essa mesma coligação, levando aqui assim a algumas incertezas sobre o que irá ser no curto prazo o governo no Japão. Por outro lado, nos Estados Unidos mantém-se o shutdown com mais despedimentos a acontecer e mais dados da economia norte-americana a não serem divulgados, a não serem passados, digamos, para o mercado, para escrutínio dos próprios mercados. Por outro lado, mesmo no final da semana, as tensões entre a China e os Estados Unidos voltaram a aumentar. Uma política por parte da China relativamente a um controle controle de restrições sobre as exportações de terras raras acabou com uma resposta forte por parte de Donald Trump, como é seu hábito, em que respondeu com tarifas massivas sobre as importações da China e terminou mesmo a anunciar que essas mesmas tarifas seriam de 100% em cima do que já a China paga neste momento sobre as exportações da China para os Estados Unidos. Por outro lado, tivemos mais bancos centrais. Neste caso, tivemos as minutas do Banco Central Europeu, as minutas da Reserva Federal dos Estados Unidos. Ambas não adiantaram grande coisa, na medida em que os vários discursos que nós já tínhamos ouvido, tanto por parte de membros do Banco Central Europeu como membros da FOMC, estavam alinhados com aquilo que nós já tínhamos sabido das reuniões anteriores e, por isso, voltaram apenas a reiterar aquilo que já sabíamos, ou seja, o BCE está num bom sítio e é para manter as taxas inalteradas. Por outro lado, a Reserva Federal mantém-se cautelosa a olhar para o mercado de trabalho e para a inflação, o mercado de trabalho em queda e a inflação ainda muito alta. Por outro lado, tivemos o Banco Central da Nova Zelândia, que de alguma forma surpreendeu os mercados, que estavam bastante divididos entre 25 ou 50 pontos base de corte, mas acabou por decidir por um corte mais forte e baixou a sua taxa de referência dos 3% para os 2,5%. Bom, o mercado cambial, de facto, o mercado acionista, de facto, acabou a semana com algumas perdas. Os mercados asiáticos entre ganhos e perdas, os mercados europeus maioritariamente em perdas e, aliás, tanto os mercados europeus como os mercados norte-americanos. O VIX foi o grande ganhador da semana, voltou para níveis acima de 20, o que mostra bem, digamos, o nível de alerta dos mercados acionistas relativamente ao que se passou no final da semana, já que foi no final da semana, como podemos ver por aqui, que as bolsas caíram essencialmente. Temos aqui assim desde o Hang Seng na China, que caiu a um pouco mais de 3%, o SP 500 à volta dos 2,5% e o Eurostock 50 ligeiramente acima dos 2%. Por cá, o PSI
andou em contraciclo, acabou por ganhar aqui cerca de 0,7%, mesmo assim recuando dos máximos, obviamente, que teve antes do impacto destas tensões entre os Estados Unidos e a China. Estes ganhos foram essencialmente suportados pela Mota-Engil, que ganhou aqui mais de 13%, enquanto por outro lado a Galp foi a grande perdedora com mais de 4% a perder. O mercado cambial, voltámos a ver um índice do dólar em alta, desta vez recuperou até aos 99, aliás esteve acima dos 99, acabou por terminar ligeiramente abaixo desse nível, depois das tensões, depois da situação entre a China e os Estados Unidos. O mesmo aconteceu, de facto, contra os outros pares de moedas, ou seja, o euro-dólar continuou a sua queda, voltou a cair esta semana, veio mesmo a cair abaixo de 1,16 pela primeira vez já das últimas 6 semanas aproximadamente, e veio fazer um mínimo aqui a 1,1540, terminou em torno dos 1,16 aproximadamente. Por outro lado, o Yen foi se o dólar foi o grande ganhador esta semana, o Yen diria eu que foi mesmo o grande perdedor da semana. Abriu em gap negativo, ou seja, o dólar Yen, que tinha terminado a semana passada à volta dos 147,50 aproximadamente, saltou literalmente no primeiro dia de negociação para 149,50, atingiu um máximo acima dos 153, à volta dos 153,25. Já contra o euro fez um novo máximo de sempre, ou seja, um mínimo do Yen, com a cotação do euro-yen a chegar em torno dos 178 ienes por 1 euro. Por outro lado, a Libra e o franco suíço mantiveram-se relativamente estáveis, o franco suíço a ganhar, ainda assim, é uma moeda de refúgio, como nós sabemos, e acabou por terminar em ganhos, nem que mais não seja exatamente pelo nível de tensões com que a semana acabou por terminar e com a volatilidade a aumentar significativamente. Já a Libra, exatamente pela mesma coisa, acabou por recuar dos ganhos que até vinha a ter, que teve ali à volta do meio da semana, mas acabou por terminar também em perdas, exatamente pela volatilidade a aumentar, e como nós sabemos, a Libra acaba por ser pressionada quando a volatilidade dos mercados aumenta. Em perdas significativas tivemos moedas, commodity currencies, moedas de matérias-primas, como era o caso do dólar australiano e do dólar neozelandês. Trouxe aqui o dólar neozelandês exatamente por causa da sua decisão de taxas por parte do seu Banco Central, que baixou de 3% para 2,5%, e aqui vemos que, de facto, o dólar, contra o dólar norte-americano, o dólar da Nova Zelândia caiu aqui muito perto de 2%, o mesmo que o dólar australiano, já agora, e face ao euro, o dólar da Nova Zelândia caiu cerca de 1%, praticamente o mesmo também que a moeda australiana também caiu face ao euro. Por outro lado, nas moedas emergentes, que acabam pressionadas com volatilidade mais elevada e um dólar também em ganhos, o grande perdedor da semana foi o real brasileiro, que perdeu esta semana face ao dólar mais de 3%. Nas commodities, como é fácil imaginarmos, o ouro foi novamente, digamos, a estrela da companhia, passa a expressão. O ouro acabou por negociar pela primeira vez acima da marca dos $4.000 por onça de ouro, chegou mesmo aos 4.059 como máximo, acabou por terminar ligeiramente abaixo disso, numa semana em que voltou a ganhar aqui cerca de 2%, um pouco mais de 2%, o ouro que leva cerca de 50% de ganhos durante este ano de 2025. Já os preços do petróleo, com a situação em Gaza a normalizar e, digamos, a tensões geopolíticas naquela área tão importante para os mercados petrolíferos a baixarem, acabou mesmo por voltar a negociar em quedas,
com o Brent a cair aqui um pouco menos de 3% e o WTI ser um pouco mais, à volta dos 3% também. Portanto, isto ainda de uma forma geral também com estas duas, tanto o ouro como o petróleo, a terem um impacto de um dólar mais forte, o que provocou, o que no caso do ouro não provocou, evitou mais ganhos, no caso do petróleo acelerou ainda mais as perdas. Na semana que vai começar, é uma semana que vamos voltar a ter os mercados vão voltar a olhar para as tensões políticas em geral que estão neste momento a acontecer, as tensões comerciais, as reuniões, portanto, os muitos discursos que vão existir em Washington durante esta semana, ainda numa semana em que não sabemos se vamos ter alguns dados económicos nos Estados Unidos e que começa também a nova época de resultados empresariais. Mas, de facto, estes três elementos vão continuar a seguir-nos nesta próxima semana, ou seja, vamos ver o que é que vai acontecer com Le Cornu, se vai conseguir ou não mais alguma base dentro do Parlamento para conseguir passar o orçamento francês ou não, e daí poderemos ter uma fase de maior tensões ou por outro lado, de mais acalmaria nos mercados, nomeadamente nos mercados europeus. Por outro lado, Takashi também vai ver se consegue ou não conseguirá formar governo, já que perde, ou pelo menos perdeu para já, o apoio do partido de coligação de longa data. Se tal não acontecer, poderemos também ter aqui assim uma nova crise governativa também no Japão. Por outro lado, o mercado vai estar atento se vai tudo continuar mais calmo, menos o plano de paz manter-se, aquele que começou para já bem. Vamos ver como vai continuar e vai terminar. Por outro lado, o mercado vai estar bastante atento, isso sim, vai estar bastante atento ao que se vai passar entre os Estados Unidos e a China, com a nova onda de tensões comerciais, tensões geoestratégicas, eu diria também. O Donald Trump, além das tarifas, vai controlar também tudo o que seja exportação do que ele chama de software crítico para a China. Por outro lado, a China impõe mais restrições às tais exportações das terras raras que tão preciosas são para os Estados Unidos e para Donald Trump, isto na mesma altura que também impõe mais custos sobre navios que fazem o trajeto para os Estados Unidos. Portanto, tudo isto poderá levar aqui assim a novas tensões, a um novo nível nas ligações entre os Estados Unidos e a China, já que também Donald Trump acabou por dizer que não vê qualquer utilidade em falar agora com Xi Jinping. Por outro lado, vamos ter aqui assim alguns dados económicos que vamos ver se vamos ter os da inflação. Há aqui assim alguma esperança que possam existir, que possam ser lançados pelo menos os dados da inflação, e isso o mercado está à espera de facto dos tais 0,3% ao mês, e isso poderá manter, digamos, as estimativas e as expectativas relativamente a cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal inalteradas. Por outro lado, vamos ter inúmeros discursos, intervenções verbais nas reuniões do Fundo Internacional, do Fundo Monetário Internacional, no FMI, desde políticos, economistas, banqueiros centrais, ou seja, os altos decisores da política monetária e da política global, que vão estar em Washington e que de alguma forma poderão criar ou desviar expectativas relativamente a
a crescimento económico, a taxas de juros, a políticas monetárias e a tudo mais que poderemos ter aqui assim durante esta semana, criando aqui assim mais alguma volatilidade talvez nos mercados em geral. Por fim, vamos no meio disto tudo e não podemos abster-nos disso com o governo norte-americano em paralisação parcial. No meio de tudo isto ainda vamos ter a apresentação de resultados vamos começar com a época de resultados, com a apresentação de resultados dos maiores bancos norte-americanos, Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan, entre muitos outros, e portanto aqui assim a dar mais alguma lenha, digamos, para este mercado que nesta próxima semana vai ter bastantes pontos de interesse e que certamente vai aumentar a volatilidade no geral. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá para a próxima semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!